Acontece do chinês morar em outra cidade e trabalhar, por exemplo, em Xangai? Cara, existe, mas não é algo comum, assim. Por exemplo, a grande maioria do chinês, ele gosta de estabilidade, ele gosta de ter a casa dele, ele gosta de ter a família dele, os filhos, local. Então, existe pessoas que moram afastado de Xangai e vêm de metrô. Por exemplo, tem várias cidades conectadas com Xangai, como Suzhou, Hangzhou. Você pega um trem de 1 hora, trem-bala, 30 minutos, e aí você consegue chegar nas grandes cidades. Aham. Mas Xangai é uma cidade acredito que tenha 24, 27 milhões, então, existem várias multicidades ao redor de Xangai, como Suzhou, como cidades ao redor, né? Então, eles acabam vindo para o trabalho. Mas, na grande maioria, eles trabalham mais próximo da região possível, né? Claro que não na parte central da cidade, mas eles pegam o transporte público que eles conseguem para ir para o trabalho, para o escritório. E como que é o desemprego aí em Xangai? Tem oportunidade de trabalho aí? Cara, o desemprego por estrangeiro, que eu sei mais na questão do estrangeiro, né? Não, existe oportunidade, existe muita oportunidade, principalmente se você fala a língua, se você tem um conhecimento interessante, você é especialista em uma determinada área, como eu falei para vocês, da soja. Cara, os chineses estão loucos procurando alguém que tenha especialidade na questão tecnológica de desenvolvimento de soja para trazer para o país. Ou você vem expatriado de uma grande empresa, então tem bastante. Na questão do chinês, o desemprego aumentou bastante, sim, tá? Porque quando a China exportava bastante, antes da pandemia principalmente, como eu tenho muitos amigos chineses, e eles não reclamavam tanto da insegurança do trabalho. Então, o que acontecia? Conversava com ele, estava todo mundo feliz, todo mundo tomando cerveja, tomando vinho e tal, todo mundo bem. Hoje, eu já escuto algumas pessoas, porque eu uso isso como fonte de informação, pô, tô desempregado, tá difícil de conseguir trabalho. Em 2019, 2016, qualquer pessoa que falasse uma palavra em inglês estava empregado, automaticamente. Por quê? Porque o foco da China é a exportação, todo mundo que falava inglês fazia comunicação com o mundo afora e tinha trabalho garantido. Hoje, falar inglês não é um sinônimo de emprego garantido. E também hoje, também com questão de inteligência artificial, por exemplo, vinha muitos brasileiros para cá para fazer a parte de tradução de português para o chinês. Pô, hoje você vai num aplicativo ali, você consegue reproduzir a sua voz, copiar a sua voz e botar em qualquer língua que você quiser, né? Então, Sim. Antes era mais fácil você ter essas oportunidades, mas hoje eu já consigo escutar chineses falar, tô ficando desempregado, já não tá dando meu trabalho, meu dinheiro já tá... Então, você já começa a escutar isso, né? E esse chinês desempregado, ele tem algum suporte do governo? O governo cuida dele, prepara ele até receber outro emprego? Não, nada disso, nada disso. Pelo contrário, se ele não tem, cara, ele vai ter que correr para a mãe dele, vai ter que pedir uma ajuda aí, mas o Estado não ajuda esses que estão desempregados. Então, essa é uma coisa que... E é cultural também, né? O chinês em si, ele não quer mostrar que ele tá sem dinheiro, que ele tá quebrado, entendeu? Então, não vai existir... Eu desconheço que existe um incentivo do governo que dê dinheiro para pessoas que estão desempregadas, como na Europa, né? Então, vários países, França, Alemanha, se você está desempregado, o governo vai te dando 800 Suíça, mil né? dólares, 1.000 euros por mês ali, tu vai ganhando até você achar o seu trabalho. Na China, pelo contrário, se você não tem, você realmente está lascado. Sério, cara. E todo mundo... É verdade que 90% da população tem casa? Verdade, aumentou bastante, tá? Então é um incentivo hoje do governo, é uma coisa cultural, não é, a casa gera estabilidade dentro da cultura chinesa, então é uma coisa que todos querem, eles são malucos, assim, tipo, é uma das questões, assim, a gente tem que comprar casa, comprar casa, comprar casa. Então, até alguns anos atrás, foi um dos grandes problemas da crise imobiliária, tava todo mundo comprando 3, 4, 5 casas, o pessoal que trabalhava comigo no escritório tinham muitas casas, assim, eu falava, tá, tu comprou mais uma? A gente comprou mais uma. E eles trabalhavam para pagar aquela dívida e compravam, até que deu esse problema da crise imobiliária que aconteceu aqui na China, né? Sim. Mas é muito comum, acredito que esses números, essa porcentagem seja real, e todo chinês que eu conheço, na grande maioria, tem a sua casa própria. Se é um cara que trabalha numa empresa, se é um cara que tem uma estabilidade, tem filho, com certeza, ou o pai dele ajudou a juntar toda essa grana para comprar esse imóvel, ou ele trabalhou e financiou. E como que o governo resolveu essa crise imobiliária? Ele proibiu as pessoas de terem vários imóveis? Quais foram as medidas? Você sabe o que ele fez? Cara, o governo, de certa forma, ele pegou o que aconteceu. Foi o seguinte, as grandes incorporadoras chinesas, não sei se vocês conhecem, mas uma chamada Evergrande, elas cresceram de forma muito grande e absurda aí durante séculos, aí, pagando dívida para financiar projeto. Exatamente é isso que eles faziam. Então, eles vendiam apartamento, como a gente falou, 90%, sei lá se esse porcentagem seja correta, usando dinheiro de projeto para pagar outro projeto. Isso foi um esquema que funcionou, enquanto o mercado realmente
ele estava como uma bomba relógio, né? Tipo, estava logo para explodir, né? Então, em 2021, o governo ele decidiu realmente estourar essa bomba, né? Então, que a gente fala de forma controlada, e ele colocou limite do endividamento dessas incorporadoras, no caso da Evergrande, né? Então, eles chamaram isso de 3 linhas vermelhas. A ideia era para fazer tipo uma demolição do setor e que explodisse sozinho de forma mais caótica, né? Mas realmente essa demolição ela controla aí de 25% a 30% do PIB chinês, então realmente é um volume gigante. E o governo ele respondeu com algumas medidas que ele injetou liquidez dentro dos bancos, ele criou fundos aí para terminar todas essas obras que estavam paradas, que ficaram paradas, muitas obras aqui, foi um caos na China, todo mundo, não vou dizer chorando, mas quase isso. E ele realmente ele relaxou mais um pouco as restrições aí para compras em várias cidades. Existia um problema na China que para você comprar uma propriedade você teria que ter o hukou local, então ele acabou liberando para realmente as pessoas conseguirem se movimentar e comprar mais, né? Então, o apartamento antes aqui ele valorizava tipo como se fosse bastante, assim, ele ficava valorizando direto, e o chinês ele conseguiu, e agora assim, tipo, já está no momento que é o momento ideal para comprar, porque realmente baixou muito o valor, e o governo está tentando ajudar para realmente não explodir também toda a bomba relógio aí que é isso, né? Você falou da galera aí que se não tiver trabalho, realmente não tem auxílio. A gente teve aí, o Cabeleiro já falou isso aqui diversas vezes, a gente não viu, por exemplo, pessoas em situação de rua aí na China, né? Quando você tem... Porque são diversos fatores, às vezes não é só o fator financeiro, às vezes é um fator psicológico, o cara realmente quer viver ali naquele ambiente. O que é? Onde estão essas pessoas? Elas realmente não existem na China? Vamos lá, a gente tinha até um projeto de fotografia que eu trabalhei alguns anos atrás, a gente pegou uma morador de rua para fazer umas fotografias e a gente, de marcas assim e tudo mais, e ele morava ali na Chanlalu Fuminlu, que é uma rua em Xangai, e ele ficava deitadão ali, tirando foto com a galera, era um velho barbudo e tal, pegava dinheiro, mas é uma das únicas pessoas que realmente morava ali na rua por decisão de opção própria dele. Ele queria morar ali, ele ficava jogadão ali, parecia um mago, assim, as pessoas ficavam ali olhando com ele. Era um cara bem massa, até um dia eu posso mostrar uma foto pra vocês aí. Isso, a gente voltou uma fotografia. Tem no seu Instagram essa foto? Tem, eu vou mandar. Eu fiz um shape de skate e a fotografia era dele tomando uma cerveja na mão, assim. Então, as pessoas, os mendigos, as pessoas que moram na rua, é por opção própria, assim. Então, quando às vezes eu converso com eles, eu até eu sou fluente em chinês, então eu troco com ele, mas por que tu tá aqui e tal? Eu vim aqui, daí eu fico aqui, eu pego dinheiro, e a grande pessoas que ajudam essas pessoas, normalmente não é o chinês, é o estrangeiro, então eles vão para esses pontos centrais da cidade e ficam pedindo dinheiro para estrangeiro, porque o chinês sabe que provavelmente tem família, vai dar um jeito para conseguir, vai trabalhar, porque tem muita questão cultural, né? Então o chinês não faz isso pela questão da face, que é o rosto. Então, é isso, eu acho que não tem mendigo, tipo assim, eu até tenho alguns amigos que vinham para cá, eu contava para eles lá em 2016, eles vieram comigo e eles começavam a contar e tirar fotos de mendigo na rua para me mandar, eles ficavam, tipo, procurando, assim, tentando achar aquilo, para mostrar que realmente tinha, e não, que eu falava para eles, não tem mendigo aqui, eles não acreditavam, eles viam, eles tiravam foto e falavam, como que não tem? Tipo, eles tentavam achar, assim, sabe, mas é isso. Mas esse morador de rua, a gente realmente andou só nos grandes centros, e tinha muito pouco. Eu acho que durante 15 dias na China, a gente viu 2, e quando a gente vai para Hong Kong, aí a gente já passa a ver muito morador de rua, muito mais em relação ao que viu na China, né? Mas a gente não foi no interior da China. Eles falam que no interior da China, aí você já começa a ver uma realidade diferente, né? Que as cidades não são tão desenvolvidas, e aí você vê uma pobreza. A gente andou de trem-bala de Pequim até Xi'an, e foram 4 horas de trem-bala. A gente passou por várias cidades menores ali, né? Via muita construção, mas nada igual, sei lá, a gente vê aqui no Brasil, assim, sabe? Em comunidades, coisa do tipo, sabe? Não, eu posso garantir para vocês, eu já visitei quase todas as maiores cidades da China, então meus últimos 15 anos foi realmente fazendo esse trabalho, visitando em fábricas, visitando locais, assim, que provavelmente brasileiros nunca pisaram. Eu provavelmente devo ser o cara que mais visitou cidades na China e realmente viu a China raiz diferente do que só esses grandes centros, né? Então, já fui para toda cidade que você possa imaginar, assim, para visitar fábricas, desenvolver projetos, e existe
Cara, existem pessoas simples, existem pessoas que trabalham no campo, existem pessoas que vivem com R$1.000, R$1.500, sei lá, algo, existe pessoas simples, mas come o arrozinho dele, come o pedacinho de carne dele, come as coisas que tem, que ele tem acesso, né, então não tem nada de luxo, é uma vida simples, é uma vida bem tranquila, é o famoso camponês, né, mas você não vai ver uma favela, você não vai ver uma desigualdade social, você vai ver pessoas que todas estão no mesmo ciclo e no mesmo estilo de vida ali. Então, não existe, tipo, não existe pessoas morando de rua, assim, eles vão morar numa casinha simples, uma casinha de bairro, porque o chinês, ele sabe que com aquilo ali, ele consegue, ele tá tranquilo, ele tem o ovinho dele, ele tem o franguinho dele, ele tem as coisas básicas que ele precisa para viver, então, com certeza, isso não vai existir, assim, eu acho que eu 15 anos na China, morando, visitando todas essas pequenas vilarejos que vocês viram quando você pega um trem de Pequim para Xangai, vocês viram várias vilarejas ali, um monte de fazendinha, já fiz projeto de fotografia e, cara, é difícil encontrar, sério, assim, não... Cara?